Eneida Rabelo Cavalcante, diretora de Pesquisas Sociais da Fundage. Você está me promovendo de cargo. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Gostaria de saudar essa mesa aqui de abertura, na pessoa do Paulo Sakamoto, agradecer o convite feito à Fundação Jacques Nabuco para compor esse momento inicial. Eu estou representando a presidenta Márcia Ângela Aguiar, que cumpre outro compromisso, mas que traz uma mensagem, né, de apoio, né, de reconhecimento, de parabenizar essa iniciativa da Fundação Perseu Abramo, mas nessa relação, né, com o Sintep. E aí eu cumprimento as pessoas aqui da plateia, na pessoa de Ivete Caetano. Mas eu gostaria de pedir licença para começar uma fala pedindo 1 minuto de silêncio para as vítimas do feminicídio no Brasil. O Brasil tem, nessa semana, né, para mim, parece até um dossiê da violência contra a mulher. Então, se vocês me permitem, a gente inicia, né, com esse 1 minuto de silêncio para todas as vítimas do feminicídio aqui no Brasil. Nós não podemos nos calar diante dessa escalada de violência que se repete e se amplia nos últimos tempos de uma maneira assim impressionante. E vindo para cá, ouvindo algumas notícias relacionadas a isso, mas também pensando no tema do evento, me veio trazer como uma reflexão o quanto que essa questão, né, de violência contra a mulher, ela se expressa numa lógica de dominação, né? O quanto que isso dialoga com um conjunto de outras questões que a gente enfrenta na contemporaneidade, mas que tem suas raízes lá atrás, e que explica, inclusive, essa nossa dificuldade de mudar a nossa perspectiva em relação à conservação ambiental, né? Se a gente toma como referência o século XVI, né, o processo de colonização, né, de expansão da colonização pelo mundo, e a gente olha o que estava estruturando a Europa naquele momento, né, uma lógica da racionalidade, uma lógica mecanicista, uma lógica da dualidade, né, no momento em que essa perspectiva de como distinguir o que é civilização, cultura, e o que é selvagem, natureza, estava muito bem posta, né? E essa lógica, ela move todo o empreendimento da colonização, né? E toda a expansão
né, do colonialismo no mundo, né? Essa lógica, ela estrutura, né, todo um pensamento hierárquico de quem é superior, civilizado, né, e de quem é mais próximo da natureza e que pode ser dominado, né? Essa lógica justificou o etnocídio dos nossos povos originários, né? Mas ela está presente hoje, quando eu tenho os inúmeros casos de racismo estrutural no Brasil, né? Essa lógica significou o início de um processo intenso de degradação dos nossos, né, elementos fundantes e necessários para a própria vida, a começar do pau-brasil e depois das inúmeras outras levas e cada vez mais num processo de destruição. Essa lógica também disse que os homens, né, brancos são superiores às mulheres, são superiores aos indígenas, são superiores aos negros, são superiores, né, à natureza não humana, né? E romper com isso não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa de poucos, né? Não é uma tarefa tampouco só da educação, porque, como toda prática social, a educação também é um campo de disputa, né? Haja visto o que a gente enfrenta aí com toda essa perspectiva das escolas cívico-militares, que foi do governo, né, inominável, fascista anterior, né? Há toda uma lógica de mercantilização da educação, né? Eu diria, uma retomada de uma lógica fordista dentro da educação, né? De uma perspectiva, né, que distancia a educação do seu papel crítico, né? Então, essas coisas estão interligadas de uma maneira profunda, né? E a gente tem um desafio de conseguir transpor, né, um pouco dessa situação se a gente quiser alcançar algum tipo de mudança, né? As mudanças não vêm de graça. E a gente está acompanhando muito fortemente que, após a realização da COP30, toda a mobilização do Congresso Nacional conseguindo retirar os vetos do presidente Lula, né, à PL da devastação, né? As consequências disso a gente nem imagina, porque se o licenciamento ambiental, com todas as fragilidades, ele conseguia conter, né, alguns absurdos, né, com essa questão do autolicenciamento, não dá nem para imaginar onde é que a gente vai chegar, né? Só para citar um exemplo, né? Sem falar em toda a dificuldade que é fazer o mapa do caminho, né, que é uma proposta do Brasil na COP30, e o quanto que isso teve dificuldades de avançar, que é justamente o processo de transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis, as energias limpas, que a gente também precisa discutir na sua perspectiva de modelo predominante, né? Ou seja, não são poucos os conflitos hoje existentes, principalmente no Nordeste do Brasil, relacionados à implementação das eólicas, né? Pelo modelo, pela forma com que ela, inclusive pela falta de regulamentação para a atividade, de uma melhor definição de regras para a atividade. Da mesma forma que para os data centers, né? O colega traz aí uma proposta que busca minimizar o impacto do data center, que é extremamente consumidor de energia e de água, né? E está aí dentro de um contexto que nós não podemos retroceder, digamos assim, que é o uso da inteligência artificial. Então, como a gente fazer, né, essa equação, fechar uma conta que não comprometa a nossa vida, né? E o quanto que é difícil a gente caminhar numa discussão aprofundada e numa discussão que ganhe para a causa, né, a sociedade, ganhe para a causa as juventudes, em relação ao tema das mudanças climáticas, em relação a essa forma de olhar, né, as mudanças climáticas a partir da emergência climática, como algo que não é algo que vai ser, é algo que já é, né? E esse tema ele foi, pela primeira vez, trabalhado de uma maneira mais aprofundada, né? Mais
como é que eu diria, com mais espaço dentro da COP30. Né? Houve toda uma série de painéis de discussão sobre a questão da desinformação climática. Né? E aí a gente tem um conjunto de legislações que nos dá várias possibilidades de trabalhar isso na perspectiva da educação, mas estamos muito distantes de que isso aconteça. A própria Política Nacional de Educação, recentemente houve uma modificação na política para acrescentar que deveria se dar atenção especial à questão das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade. Ficou de fora o tema da desertificação, que para nós aqui do Nordeste é fundamental, se a gente olha que 80% da região é semiárida, né? Mas esses instrumentos, eles parecem que não criam uma liga efetiva, né, para que a gente esteja na sala de aula conseguindo fazer uma discussão de uma maneira sistêmica, mais multidisciplinar, mais permanente, né, mais continuada, para que a gente possa ter algumas mudanças necessárias. Né? Eu lembrei de um documentário, né, que ele é antigo já, 2006, não sei se vocês já viram, Uma Verdade Inconveniente. Né? Um cineasta acompanha, né, uma série de palestras do Al Gore, fazendo uma campanha educativa em relação ao tema das mudanças climáticas. E o documentário ele tem um tanto de realidade e um tanto de ficção. O fim do documentário é bem triste, né, porque a Terra entra num colapso e um conjunto de cientistas tenta salvar a produção, né, de conhecimento da humanidade e mandar para o universo. E a pergunta que fica é: por que decidimos não fazer nada? Né? Por que a gente é passivo diante de um conjunto de questões que afetam as nossas vidas? Né? Porque, no final das contas, não é o planeta, né, que vai estar em risco, mas a existência de algumas espécies e nós dentre elas. Né? Mas, até nisso, prevalece uma lógica da fronteira. Né? Nós sempre vamos conseguir, né? Nem que seja ter a tecnologia para habitar outros planetas. Né? É a lógica de que a gente sempre vai ter uma resposta da tecnologia e a gente discute pouco, né, essa necessidade, inclusive, de nós conhecermos melhor os desdobramentos que essa tecnologia traz, inclusive provocando desigualdades. Né? A gente discute pouco ainda o quanto o próprio Estado é indutor da degradação. Né? Eu cito como exemplo, aqui no estado de Pernambuco, na região metropolitana de Pernambuco, o embate de alguns anos relacionados à implantação da Escola de Sargento do Exército, numa área de preservação ambiental, né? A APA Aldeia Bibiribe. Né? 90 hectares, depois de muita discussão, permanece 90 hectares previstos para serem desmatados, mais de 200 mil árvores, numa área que é uma área de recarga de aquífero, né? Junto com o arco metropolitano, que não é arco, passa justamente nas áreas de melhor conservação da Mata Atlântica, né? No maior fragmento de Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco. Né? E são programas, né, de governo, né? São programas para os quais não foi feita a discussão básica que precisaria ter sido feita, né? De condicionante, de identificação do local de instalação. Lógico que o Exército tem a prerrogativa, porque é a área do Exército, mas poderia dar o bom exemplo. Né? Tem várias outras formas, né, de trabalhar, inclusive mantendo aquela área do CIMINIC, que eles ajudaram, né, a regeneração, deixando lá, né, como está. Né? Então, se você faz a pergunta, quanto vai ser gasto para desmatar? Porque tem um custo. Até hoje, eu não vi incorporado ao projeto o custo para retirar, né, o material, para poder se construir, o custo para ter o viveiro, para a produção de mudas, para a compensação,
e o custo para a implementação da compensação, né? Será que não seria mais lógico pensar numa alternativa locacional, né? Qual é o tempo que você tem para se chegar a uma situação, né, dessa Mata Atlântica de mais de 70 anos de recuperação? Então, só para dar um dos exemplos, né? Então, eu venho de uma instituição que é ligado ao Ministério da Educação, é a Fundação Joaquim Nabuco. Ela é uma instituição que trabalha com pesquisa, trabalha com cultura e memória e trabalha com formação. A gente tem uma diretoria de pesquisa, de onde eu venho, mas eu não sou a diretora, eu estou numa coordenação nessa diretoria. Temos uma diretoria de cultura, memória, né, que é a DIMECA, onde estão os cinemas da Fundação, museu, salas de exposição, mas também todo um acervo documental, né? A Fundação Joaquim Nabuco guarda o acervo de Miguel Arraes, o acervo de Josué de Castro, né? Dentre vários outros, né? Tem uma pinacoteca, fonoteca, material rico, né, para pesquisa. A gente tem falado também que nós somos a casa de onde veio, né, de onde brotou todo esse talento aí do Kleber Mendonça, foi ele que implantou o cinema de arte na Fundação. E a gente tem todo um campo ligado à formação, hoje com 3 mestrados, cursos de especialização, cursos de curta duração. E essa tríade, né, eu acho que ela é muito importante e diferencia um pouco a nossa instituição, né? Na diretoria de pesquisas, ligada ao tema ambiental, a gente tem pesquisas que foram bem em cima, né, das situações, como foi a questão do derramamento do óleo aqui no Nordeste brasileiro. A gente tem pesquisas que vão no campo da compreensão, né, por exemplo, do papel da pesca artesanal, pesquisas que vão no campo da educação contextualizada e pesquisas que vão no campo das unidades de conservação e a atuação também na perspectiva de construção de políticas públicas. A Fundação Joaquim Nabuco, junto com a Universidade Federal de Pernambuco, o Instituto Nacional do Semiárido e a Universidade Federal de Campina Grande, trabalhou, né, no ano passado inteiro e também esse ano na elaboração do Plano Brasileiro de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. Vai ser lançado agora dia 16 e 17 de dezembro em Brasília. E a gente entende também a importância da gente estar articulado, né, contribuindo com a elaboração de políticas públicas. Então, é um pouco da instituição, convido vocês a conhecerem. 76 anos a gente está completando esse ano. Precisando de mais vagas para concurso, batalhando por isso, né? Sou do primeiro concurso da Fundagem, a gente só teve um segundo concurso e agora 20 vagas nesse segundo CNU. E eu digo isso porque as instituições precisam ser renovadas, as instituições elas precisam ser fortalecidas, né? Quando a gente olha para esse recorte do Nordeste, as instituições que atuam tendo o Nordeste como área, ou uma das áreas prioritárias, elas precisam ser fortalecidas e trabalhar de forma articulada. Então, Sudene, Fundage, colega Alexandre ali, o Denox, né? Setene, o INSA, né? A gente precisa estar mais próximos, né? E conseguir dar respostas mais efetivas nos territórios. Então, agradeço mais uma vez, em meu nome, da professora Márcia Ângela, pelo convite em estar nessa mesa de abertura. Obrigada. Obrigada, Neida.